Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de blusa em malha tule. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E hoje, meninas, é o primeiro episódio de 4 lives onde vamos confeccionar modelos já prontos que a gente quer repetir, aquela peça que a gente já ama. Até porque quem não tem aquela peça que ama muito no guarda-roupa, né, e quer ter outra cor ou estampa aí diferente. Até mesmo aquela peça que já tá velhinha, ou porque já saiu de coleção, ou que a gente quer mesmo outra cor ou estampa daquele modelo. E nada melhor do que a gente ir lá na Entre Malhas e escolher pela diversidade de cores e estampas lá que eles têm, né, desse tecido de malha tule. Tem até mesmo tecido com textura, né, os poá em alto relevo também tem lá. E esse modelo aqui, gurias, a gente fez com uma golinha, fez com manga longa e com esse detalhezinho aqui na barra, tanto da manga quanto na parte de baixo, que a gente vai fazer com zigue-zague, mas vocês podem fazer em overlock e picô também. Esse modelo aqui, a gente usou uma estampa de Bambi que tá bem alta, né? E esse modelo de malha tule, ele é bem versátil, um tecido com bastante caimento, com bastante elastano, né? Ele é bem versátil também. Então é um modelo de tecido que a gente pode fazer até mesmo para saídas de praia, como calça, blusas e até mesmo vestido de festa. Então é um modelo bem versátil mesmo. É um tecido mais meia estação. Vocês podem usar com um topzinho embaixo ou até mesmo com um coletinho por cima, né? O pessoal gosta de fazer bastante esse de malha tule até para disfarçar o braço também. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente então vai começar a tirar o molde de uma peça pronta. Primeira coisa, a gente precisa do papel pardo. Aqui o papel pardo, ele sempre vai ser o comprimento da nossa peça, mais uns 10 centímetros no mínimo, tá? E o lado opaco para cima dele. A gente vai começar sempre virando essa peça do lado avesso e vai colocar uma manga dentro da outra. Porque a gente só vai precisar da metade do nosso corpo, porque a outra metade é espelhado, né? Como esse tecido também, ele dança mais, né, porque ele é mais fininho, a gente vai alfinetar ali bem certinho, costurinha com outra costurinha do ombro, da lateral ali da manga, para elas não se torcerem e não sair do lugar também, não ficar um lado maior que o outro. Na lateral ali também, a gente pode botar bem costurinha com costurinha e botando aqueles alfinetes de pezinho, pegando somente 2 camadas a gente tá pegando, tá? E vai botando o alfinete toda a lateral ali, desde a cava. Então, feito isso, que daí assim ele já fica mais firmezinho, mais fácil pra gente tirar o modelo. Onde a gente não cortou no papel, ele é sempre bem retinho, só onde a gente corta ele que fica mais tortinho, né? Então, a gente apoia já aquela dobra, porque a dobra ela é sempre reta. Então, a gente deixa ela bem certinho lá naquele papel e vamos contornando toda a volta ali. Vou levantando aquela golinha para fazer o contorno ali da gola também. Lateral do corpo é a parte de baixo. Na golinha, eu fiz o contorno dela levantando aquela golinha, porque é um recorte separado, né? Tem aquela overlock ali. E levantei um pouquinho mais para fazer o desenho da minha frente também, que ele é mais degotado. A manga eu vou fazer a mesma coisa, eu vou levantar ali e vou ir contornando toda a volta dele. E agora a gente vai acertar mais essas linhas, né? Fazendo mais forte ali, onde é reto, usando sempre o esquadro também, né? São tudo detalhezinhos, guris, que a gente aprende lá dentro da nossa comunidade da costura, onde tem o beabá da costura, a gente fala, né? Para vocês terem essas noções de proporção, também ter noções onde que é reto, onde que é mais curvo, né? Por mais que a gente esteja tirando o molde de uma peça pronta, né? É bom sempre a gente ter essa noção de modelagem, que isso facilita muito na hora de tirar. Senão a gente puxa o tecido mais para um lado e para o outro, ele fica, né? Não fica bem certinho ali o tamanho. Ali o que eu tô medindo a parte do degote da frente e das costas, somei os dois, anotei ali. E agora eu vou somar também a minha cava, porque frente e costas dessa cava ali é igual, tá? Então, somei ela, anotei também, porque eu preciso dessas medidas para me encaixar depois, tanto a manga quanto a minha gola. A manga eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar ali na dobra e vou riscar toda a volta dela, deixando o tecido bem certinho, não puxar ele, né? Deixar ele bem certinho, porque ele se estica bastante, né? E vamos riscando toda a volta. Lembrando que esse molde ele já vai estar com costura, porque a gente tá tirando a parte de fora do overlock. Como a gente virou ele no lado avesso, a gente tá pegando ali na parte já da costura, né? Então, já tá tudo certo, saindo com costura mesmo o nosso modelo, tá? Vou alinhar ali onde que é reto, alinhando também aquela manga para ele ficar bem certinho. A gente pode usar a régua curva ali para fazer aquela curvinha do braço. E sempre lembrando que aquela cava, ele fica um S aberto, se a gente precisar arrumar
arrumar ela, que é o que a gente aprende lá naquela base da comunidade, isso a gente já pega o jeito da mão ali, né, pra ir ajeitando ele. E a gente vai botar aquela soma da cava ali também, ó. Viram que sobrou um pedacinho? Aquilo lá eu vou excluir. Pra vocês verem que por mais que a gente tire molde de uma peça pronta, a gente tem que ter esses cuidados de conferir as medidas. Agora, pra fazer a gola também, eu fiz 2 linhas retas ali. Vou marcar a minha golinha. Para mim marcar a minha golinha ali, eu preciso marcar também a altura dela. Primeiro eu marquei a parte de cima e a parte de baixo, quanto que daria, porque a parte de cima ela é mais fininha do que a parte de baixo, onde encontra no pescoço, né? E agora eu tô medindo a altura daquela golinha ali, daquela margenzinha que a gente vai botar, que é um viazinho que a gente vai cortar também, né? Então eu medi, ele tinha 3 centímetros, vou botar 3 centímetros todo ele e vou fazer aquele encaixe ali da parte de baixo para a parte de cima, é mais ou menos de 1 centímetro, viram que fica um ângulo dele ali, né? E essa medida da parte de baixo, ela é ainda um pouco menor que a circunferência do meu degote, porque o meu degote, por exemplo, ficou 22, ali ficaria em média de 1,5 centímetro a menos na parte de baixo, e na parte da ponta da gola que fica para a cabeça, fica um pouquinho menor ainda, tá? Então, agora eu tô cortando ali toda a volta daquele meu molde, cortei tanto da minha blusinha quanto da minha manga, né? Na parte da blusa eu cortei pelo das costas, que é o maior, tá? Que eu não vou separar frente e costas ali, que a gente vai aproveitar o mesmo papel, que ele é bem parecido, tá? Ali na gola, como ele tem dobra na parte de cima, eu já deixei o molde dobrado pra vocês entenderem que ele fica aquela bandeirinha, a gente fala, né? E vai ser dobrado ali naquela parte reta pra fazer a circunferência da outra metade do pescoço, né? Mas já ficou todo prontinho ali a minha gola, porque ele fica mais anatômico com aquele Vzinho. Então, a gente vai usar 80 centímetros de malha tule, tá? Aqui eu botei o direito pra fora pra ficar mais fácil de eu enxergar, porque como o avesso dele é muito esbranquiçado, a gente vai usar o pozinho branco, né? Assim fica mais fácil de enxergar. Dobrei o tecido em 2 e dobrei ele novamente em 4 partes, tá? E o lado que já estava dobrado, que era na dobra, né? Eu vou dobrar ele também até a largura da minha manga. Porque ali, gurias, como é uma blusa justinha e é um tamanho M, tamanho P e M a gente consegue tirar ali em 80 centímetros, tá? Para tamanho G a gente precisa um pouco mais, até 1,20 m ali para fazer esse encaixe ali de manga, né? Ou até mesmo comprar uma altura de corpo mais uma altura de manga. Tá? A gola vai sair ali em cima, mas com esses tamanhos do P e o M a gente consegue tirar com 80 centímetros. Então, é uma blusa bem fácil de fazer mesmo e com pouquinho tecido, né? A gente consegue fazer. Ela é um modelo bem rapidinho também da gente fazer, tá? Então, eu dobrei o tecido em 4, cuidando ali para aquela estampa, como ela tem aquelas tiras, a gente dobrar sempre a mesma largurinha, né? Não dobrar mais fino, senão vai ficar aquela listra marrom, ela fica mais em diagonal, né? Tem que deixar ela bem retinha ali. Então, quando a gente dobra, se dobrou, por exemplo, 30 centímetros, segue todo na orelha ali dobrando 30 centímetros, né? E na manga a mesma coisa, eu tô cuidando para ele ficar todo o mesmo tamanho. Pra listra marrom continuar todo no meio ali da minha manga, tá? Isso faz diferença ali no corte, que fica mais bonito depois a peça no corpo, né? Então, deixei, os dois lados estão dobrados em 4, tá? Apoiei a régua ali pra ficar de pezinho em cima, deixando bem na dobrinha. E eu vou riscar toda a volta e vou cortar. Lembrando que esse molde, ele já tava com costura, então é somente a gente riscar mesmo e cortar. Na parte de baixo, ele não tem bainha, por isso a gente não acrescentou mais bainha ali. Lembrando que esse tecido aqui, gurias, ele é mais chatinho pra gente fazer a bainha com agulha dupla ou com galoneira, é mais fácil dele falhar, tá? Então, a gente vai fazer ali um zigue-zague, quem tem overlock picô também pode, né? Ou um corte a laser. Ali eu cortei todas as minhas costas, eu risquei. E agora eu cortei o meu molde só naquele pedacinho do degote, mas eu deixo ele penduradinho ali, ó, gurias. E risco a parte da frente pra aproveitar aquele meu molde. Como aquele molde ele é muito parecido, dá pra gente aproveitar o mesmo papel ali, né? Pra não ter que ficar acumulando um monte de papel, como é pouca diferença. Só que a gente tem que ter muito cuidado na hora do corte, né? De não acabar cortando as duas no mais degotado, que senão vai ficar muito cavado lá nas costas, tá? Então, agora, o que eu tenho que fazer primeiro? É cortar os 4 tecidos juntos e eu cortar só o risco de fora, que é as minhas costas. Eu esqueço aquele meu degote da frente lá que eu tinha cortado, que eu tinha riscado ali primeiro, tá? Então, eu tô cortando ali toda a volta bem em cima da linha, lembrando o tecido sempre vai ficar parado, a gente que sempre vai girar na volta dele, né?
Principalmente, assim, essas malhas tule, porque ele escorrega bastante, né? Então, ele tem que ficar apoiadinho ali, bem paradinho, e vocês que giram na volta. Então, eu tirei o tecido de dentro, ó, e dobrei novamente, deixando bem certinho ali os ombros e as cavas. E agora eu vou cortar somente o meu degote da frente ali. Assim, um eu tenho tecido frente e o outro eu tenho tecido costas. Então, bem mais fácil do que a gente ter que dobrar de novo e riscar tudo de novo, né? É tudo pra gente otimizar o tempo. De pouquinho em pouquinho, no final do dia vai fazer grande diferença, né? Então, agora a gente vai cortar ali na volta da nossa manga. Vamos cortando bem em cima da linha também. Ali eu tô emparelhando ele porque ficou picoteadinho, a gente ajeita ele. Igual depois, gurias, a gente vai fazer o acabamento ali que ele vai emparelhar também, né? Mas é bom sempre deixar o corte bem certinho, tá? Cortou ele ali, vamos continuar cortando na volta toda da manga, bem em cima da linha, porque essa já tava com costura, vocês viram que ele fica paradinho, eu que tô girando na volta dele, né? Porque senão escorrega mesmo, daí fica mais difícil de cortar esse tudo, vai ficar uma manga mais justa do que a outra, né? Aquele excesso ali a gente pode botar fora, porque aquilo ali a gente não aproveita pra nada. Ali já tá pronta a minha manga, ó, já saiu 2 manguinhas. E agora, com esse restante do tecido, eu vou pegar uma camada só e vou dobrar ela pra mim tirar minha gola. Só uma vez, porque já tá dobrado, né? A gola ali já vai sair frente e costas. Então, a parte reta sempre na dobrinha. E eu vou riscar toda a volta ali da minha golinha. Importante a gente fazer aquela vezinha ali, aquela bandeirinha, né? A gente fala que é pra aquela gola ficar mais anatômica, ela acomodar melhor assim no pescoço, não ficar aquela gola, né, que fica sobrando. Lembrem que essa gola, ela não é exatamente a circunferência do nosso pescoço. Ela é um pouquinho menor, em média de 1,5 centímetro a 2, ele dobrado ainda a medida daquela gola, tá, gurias? Por que de 1,5 a 2? Porque vai variar conforme o tecido se estica muito ou pouco, tá? Então, cortei ele ali e eu vou emparelhar ele ali na mesa. Eu sempre gosto de botar bem parelhinho na mesa, e emparelhando pela mesa, que ela é bem retinha, né? Apoio a tesoura ali e venho cortando. Assim, a gente já tem todas as nossas peças, ó. Gola, manga, frente e costas. E esse modelo vai ser somente no overlock, tá, gurias? Ali pra fechamento dela. Pode ser feito na reta também, porém vai ter que passar esticando bastante, tá? Esticar bastante o tecido na frente e atrás para costurar. Apesar que aqui na overlock também a gente vai fazer isso, né? Então, para trocar a linha que a gente fez, cortou a linha rente ao rolo ali e tá dando nozinho, transformando a linha que tava uma linha escura ali na máquina, transformando em uma linha mais clarinha, né? Então, vai cortar sempre rente ao rolo ali e trocando aquelas linhas, tanto a linha de reta quanto a linha de over. Aqui a gente tá usando uma overlock 4 fios, mas pode ser feito também com uma overlock 3 fios, tá, gurias? Mas quem tenha 4 fios, melhor sempre, porque tem uma costura mais segurança, né? Então, lembrando que as linhas que vão na agulha é linha igual a gente usa na máquina comum. As outras duas são linhas de overlock. Isso tudo tem lá na Entre Malhas também para vender, tá, gurias? Essa parte de aviamento, linhas também, né? Eles têm diversas cores. Eu preferi botar uma linha bege porque o meu interno da minha blusa, ele é clarinho. Vocês aqui, o lado de fora, ele é mais um tom terroso, né? Mas o lado de dentro, ele é bem clarinho e por causa das bolinhas também clarinha, né? Então, eu acho que combinou mais fazer com ele clarinho mesmo, tá? Até na parte do acabamento depois, achei que a gente ia precisar fazer mais escurinho, mas não, o clarinho foi o que combinou mais também. Tá, então botando sempre a linha na agulha, porque a gente teve que tirar da agulha ali pra passar aquele nozinho, né? E depois a gente bota com a pinça novamente. Pronto a máquina ali, vamos começar a costurar a primeira coisa, os nossos ombros. Então, eu botei o tecido direito com direito e tô costurando só na parte dos ombros ali. Tanto faz se eu for da cava pro pescoço ou do pescoço pra cava, tá, gurias? Porque eu tenho que cuidar, esticar bem esse tecido na frente e atrás. Vocês veem que a mão ali pressiona, eu puxo bem ele, né? A gente fala, a gente tem que ser um polvo, né? E fez a costurinha, dá uma testadinha ali, estica ele pra ver se a linha não vai se estourar. E também para empurrando aquela linha ali, né, pra ela não ficar enrugadinha, assim, pra ver se ela não vai estourar, testando ele. E virando também pra ver se aquela costura pegou todo ele também, se não ficou nenhum furinho. Como são tecidos fininhos, é bom sempre vocês costurarem e testarem aquela costura ali primeiro. Porque senão depois fica um furinho, daí eu vou ter que refazer lá ele de novo, né? Às vezes tem que desmanchar uma outra parte para refazer aquela primeira parte, tá?
Então, feitos os ombros ali, agora a gente vai encaixar a manga. A manga a gente vai encaixar ela aberta. Eu gosto de fechar a lateral somente quando a manga é bufantezinha e franzidinha. Como essa manga é uma manga lisinha, então a gente deixa ela aberta ali pra gente fechar a cava. Então, vamos botar o tecido direito com direito, encaixou na pontinha da cava e eu vim encaixando na mão o restante, ó. Vocês viram que eu fui encaixando tudo na mão e eu vou soltando aos pouquinhos pra máquina, botando pontinha com pontinha, porque assim eu sei que ele não vai repuxar. Guria, se a gente mediu lá na cava, na modelagem deu certo, é para dar tudo certo aqui. Não é para sobrar e não é para faltar. Quem quiser pode botar alfinete também, tá? Mas o alfinete é bem chatinho nesse tecido, porque como ele é furadinho, né? Ele acaba escorregando ali os alfinetes, né? E cuidar para não passar por cima dos alfinetes na overlock também. Mas eu gosto de ir encaixando na mão ali, né? Porque daí a gente vai soltando pra máquina. Tudo é prático, com o tempo vocês vão acostumando. Tentem reduzir sempre os alfinetes, eu falo pra vocês, né? Então, ó, comecei a costurar numa pontinha da manga, sempre a manga pra cima na máquina. Isso ajuda muito também nessas partes curvadas, tá? E eu vou encaixando, de pouquinho em pouquinho eu vou soltando ali da minha mão e vou encaixando pontinha com pontinha, envolvendo todo ele. Cuidar pra vocês não cortarem muito também o tecido, né? Deixar exato ali, é cortar só os fiapinhos mesmo. E vocês viram, depois que eu termino, eu vou empurrando aquela linha ali, ó, porque a linha a gente sente quando a gente puxa, ela tá um pouquinho repuxada. Claro, é a regulagem da máquina, mas eu sempre indico para vocês não ficarem mexendo na regulagem da máquina. Testar a mão de vocês, estica menos ou pouco, né? Porque isso de vocês ficarem mexendo toda hora na regulagem, chega uma hora que dá toda desregulada a máquina, você tem que chamar alguém para ajeitar, né? A gente acaba até se perdendo. Então, por isso de vocês esticarem, cada hora a gente tá lidando com tecido diferente, né? Na fábrica, assim, regulam para aquele tipo de tecido. Mas como a gente tá lidando toda hora com um tipo diferente, é mais fácil a gente ficar esticando ali o tecido, né? Então, agora eu tô fechando toda a lateral do corpo. Então, quando vocês mandarem regular, peguem um ponto que fique bom tanto para o tecido plano para tecido de malha, que às vezes pode ser que vocês tenham que dar uma esticadinha mais na malha, mas vale a pena, porque assim vocês não têm que ficar toda hora regulando ali a máquina, né? Então, puxei o tecido pontinha com pontinha também e fui encaixando todo ele. Também não é para sobrar, gurias, empurrando aquela linha lá, porque se estourar a linha, a gente tem que repassar naquele pedacinho que estourou, tá? Então, eu empurrei de uma metade, depois empurrei da outra metade da cava também, ó. Vou empurrando aquela linha para ela se soltar. Por isso é importante a gente deixar aquela cordinha comprida, porque se a linha tá repuxando, ela se solta ali também naquela cordinha e daí acaba não precisando refazer a costura, tá? Então a dica é, deixem bastante cordinha. Na parte da cava ali dos ombros, às vezes o pessoal costura e já quer cortar. Deixem aquela cordinha própria overlock e vai cortando, porque quando vocês cortam muito pertinho, acaba que na hora não tá forçando, daí vocês costuram ali, na hora que veste no corpo, dá aquela esticadinha, fica aquele furinho, que um monte de gente tem aquela roupa, né, com furinho embaixo do braço, na pontinha do ombro, é porque tá cortando aquela pontinha. O segredo é deixem aquela cordinha bem compridinha e depois vocês, quando vocês forem emendar a próxima parte, a própria máquina já corta ele. Porque se vocês cortarem, quando esticar no corpo depois, acaba abrindo aquela partezinha ali, né? Forçando e solta aquela costurinha, tá? Então, fechei, botei o tecido direito com direito e fechei a outra lateral também, sempre esticando ele ali, né? Tanto na hora de costurar, quanto depois passando a mão ali para ele se esticar. O que a gente tem que fazer? Dividir esse degote. Eu vou dividir ele ali em duas partes primeiro, botei ombro com ombro, achei o meu meio da frente e o meu meio das costas. Ali ele tá dividido, então, em duas partes, porque os meus ombros não são as minhas laterais, porque o meu degote das costas é menor. Então, o que eu vou fazer primeiro, fechar aquele meu Vzinho ali, aquela bandeirinha, né, que a gente fala, sempre quando tem uma curva, a gente vai esticar ela para passar ali na máquina. Botei o tecido direito com direito e fechei aquela parte da bandeirinha, também vou forçar todo ele, sempre vou forçando ali para ele se encaixar, tá? E vou dar os piquezinhos, marcando o meio da minha gola, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Como eu tenho a costura e o piquezinho, tá dividido em duas partes. Junto aquele pique com a costura e vou achar minha outra lateral, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ó. Vou dar o piquezinho. Também pro outro lado vou fazer a mesma coisa, gurias, dando piquezinho em cima e embaixo, sempre encaixando aquele meio do pique primeiro com aquela costura.
E agora, para achar as laterais, eu vou unir o meio da frente das costas e assim eu acho as laterais, aquele meio do piquezinho da frente das costas, e eu empurro assim, achando pro lado. Então, ele vai parar antes de chegar na minha costura do ombro, porque o meu degote é menor. Vai fazer sentido na hora que vocês estão fazendo, tá? Porque tem que dividir por 4 para ele ficar proporcional. É como um cos, tudo que vai se encaixar, a gente tem que dividir por 4 partes para não ficar repuxado, lembre? Para não ficar um lado mais puxado do que o outro. Aquela minha golinha eu vou dobrar ela ali, deixa a minha peça do lado avesso e coloco a minha gola ali para dentro da minha blusinha. A minha gola tá do lado direito ali. E eu vou pegar 3 tecidos juntos e assim eu vou juntando aquele pique com pique, fazendo todo o círculo, toda a circunferência ali na volta. Começando pelo meio das costas, para botar aquela emenda da costura nas costas, por causa que ele ali é anatômico, né? Fica mais até bonitinho, mais nas costas mesmo. E assim eu vou seguindo, encaixando aquelas 4 partes, pique com pique, da frente, da lateral, né? Mas sempre cuidando para pegar 3 camadinhas, gurias, porque a gente tá pegando 2 da gola e uma da parte da blusinha. E assim a gente vai fazendo toda a circunferência. Uma dica importante também é sempre deixar a gola para cima na máquina. Tudo que for gola, punho, cos, a manga, é sempre para cima na máquina, para ficar mais fácil de vocês fazerem essa curva e não acabarem pegando o outro lado junto. Então, a gente deixou a peça do lado avesso, mas vocês estão costurando ali pelo lado direito, como se fosse ali pelo lado direito da golinha. Tá? Que daí quando a gente desvirar, ele vai ficar certinho. Então, fiz toda a circunferência da minha gola ali, juntando os 3 pedacinhos. Às vezes tem esses tecidinhos, às vezes tem uns que ficam enrolando mesmo, né? Porque ele é muito fininho. Feito isso, agora a gente pode passar a mão ali também para não estourar aquela costura, né? Porque vai passar ali na cabeça que é maior, vai forçar. Então, sempre tem que passar por a mão ali para não ficar repuxada aquela costura, né? Feito isso, já tá pronto toda a nossa blusinha ali. E eu vou botar no zigue-zague, a minha agulha tá no meio, tá? E eu botei no ponto 1,5, até fiz um testezinho ali antes, agora vocês verem que ele fica assim todo, tipo um babadinho, né? Porque é um zigue-zague que a gente vai fazer. Essa dica também fica pra quem quer fazer aqueles detalhes biquíni, né? Vestido de festa que tem aquela bainhazinha, mas a gente não vai botar o fio de nylon ali, tá? Só por ele ser um tecido levezinho, ele já vai dar essa curvadinha. Só tem que esticar também bem na frente e atrás, e assim a gente vai passando aquele zigue-zague ali toda a volta daquela bordinha. Então, eu virei a minha peça do avesso, mas eu tô costurando do direito. Continuo com a linha begezinha, tá, gurias? E eu tô pegando uma camadinha dentro do tecido, uma por fora do tecido. Como o zigue-zague e a agulha fica pra lá e pra cá, né? Pegar uma dentro, uma fora, uma dentro, uma fora. Que ela vai ficar tipo uma overlock ali. Então, quem não tem a overlock picô, pode usar o zigue-zague, só tem que ficar assim, esticando bem, né? Pra depois não acabar estourando ali a peça, né? Então, na outra manga também. Isso, então, porque a gente tá fazendo um zigue-zague. Vocês poderiam fazer um corte a laser, usando lá, né, a nossa overlock. Que isso a gente já aprendeu aqui no canal também. Tem vídeo aqui no canal fazendo um outro vestido de tule. E ele é com os acabamentos em corte a laser, pra quem quiser. Então, poderia fazer, como a gente fez na golinha ali, botar punho, né, um cos, uma barra embaixo. Também poderia fazer dele, fecharia todo ele na overlock, né? Ou para quem tá fazendo na reta, né? Porém, quem tá fazendo na reta vai ter que esticar mais ainda para aquela linha não se estourar, porque não é uma linha que estica, como na overlock, né? E porque é um tecido que estica bastante também para não acabar se estourando, tá? Mas poderia fazer esse modelo sim na máquina reta também. Feito isso ali, eu cortei só para emparelhar aquela overlockzinha ali, um pedacinho que tinha. E vou fazer o zigue-zague também na parte de baixo. Ó, no início, vocês podem puxar aquela linhazinha para ajudar vocês. Essas diquinhas tudo tem lá dentro da comunidade, gurias. Até para parte de a máquina escolher, a fiação da linha na máquina. Isso tudo tem lá dentro também, tá? Aqui mais algumas diquinhas ajudando vocês a como fazer a montagem dessa peça, né? E tudo. Mas o beabá lá mesmo tem lá dentro da nossa comunidade, tá? E bem devagarzinho, passo a passo para vocês fazerem, para quem tá iniciando, né? Aqui mais para um avançado mesmo.
Então, vamos seguir toda a voltinha ali da nossa blusinha, fazendo toda a circunferência, aquele zigue-zague, um dentro e um fora, porque ele mesmo já vai fazendo essa voltinha. Lembrando que o overlock picô, gurias, é uma overlock mesmo, mas ela é regulada para isso. Até tem gente que tem aquelas verdinhas somente para isso. Então, o mecânico vem e regula toda a máquina ali, aperta os pontos, né, para ela ficar bem fechadinho o ponto mesmo. Também tem máquinas branquinhas da Singer, que ela vem com esse overlock picô. Tu baixa ali na lateral, ela tem uma opção de tu baixar e ele fecha mais o ponto e ele vai fazer o overlock picô. Essa minha industrial, ela não faz, tá? Apesar de ter overlock 3 fios também, acho que o zigue-zague fica mais delicadinho, ele fica mais fininho do que usar uma overlock 3 fios mesmo. Teria que ser uma overlock picô, que daí sim ela iria ficar mais fininho, mais fechadinho o ponto. Feito isso ali, a gente chegar no final só transpassar mesmo ele ali dando o retrocesso, né? E agora sim, guria, se alguma partezinha escapou, a linha não chegou a pegar no tecido, a gente pode ir lá naquela partezinha e passar novamente só naquele pedacinho também, tá? Que daí já refaz aquele pedacinho ali e já fica tudo certinho. E assim finalizamos essa peça. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que acharam dessa blusinha, tá, gurias? E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar o link aqui embaixo, gurias, lá da Entre Malhas, onde vocês podem adquirir esses e outros tecidos, né? Essa malha tule aqui, ela é bem gostosinha mesmo. Eu já fiz até outros vídeos aqui no canal, né? Ensinando a fazer um vestido camisetão e ensinando com corte a laser também para quem quer aprender. Esse modelo aqui de malha tule, porque ele tem bastante caimento, bastante elastano, né, que vai dar para vocês fazer diversidade de modelos aí para vocês. Vou deixar aqui do lado também o QR Code, o link aqui embaixo, da minha comunidade da costura, onde lá vocês aprendem como que vocês fazem o molde básico, né, vocês fazem a parte toda da costura básica para quem nunca costurou. Tanto para quem quer aprender sobre a escolha da máquina, né? Tudo o nosso beabá da costura a gente fala. Então hoje aqui a gente tirou o molde de uma peça pronta, mas para a gente ter essas noções de como tirar o molde de uma peça pronta, é bom sempre a gente aprender a base, lá eu falo, para a gente ter ideias de onde a linha é reta, onde que é mais curvo, né? Ter essas ideias de proporções, isso ajuda muito para a gente tirar o molde de uma peça pronta também, como a gente fez hoje aqui. Então lá dentro da comunidade a gente tem peças miniaturas que a gente vai fazer, como uma bermudinha, um vestidinho, uma saia. Cada um vocês vão aprender um tipo de acabamento. Lá é bem completo mesmo, tem a parte de aprender a botar zíper comum, invisível, cos com elástico, bolsos laterais, bolsos aplicado, embutido, né? Então é tudo que vocês vão precisar usar numa peça em tamanho real. Até mesmo para quem nunca costurou, né? A gente pegar uma prática ali na máquina primeiro, para depois aprender a lidar com tecidos que estica, que escorrega, né? A gente vai evoluindo aos pouquinhos, né? Vai aumentando o nível. Lá dentro da comunidade também tem a nossa parte de modelagem básica e avançada também. Então a gente aprende a tirar as medidas do corpo ali da pessoa e criar aquela base ali no papel para depois vir com as coberturas do bolo, a gente fala com as criações em cima. Se quer manga bufante, se quer um degote V, né, recortes princesa, fazer um blazer com gola smoke, isso são alterações que a gente faz, a nossa cobertura do bolo. Então a gente precisa pegar aquela base ali primeiro até para nós tirar a molde de uma peça pronta, né, para ter essas noções básicas e até mesmo para criar outra do zero. Lá dentro também tem moldes disponíveis para vocês baixarem. Então tem eu confeccionando lá um vestido e tem um molde disponível para vocês baixarem do PPLGG, né, aquela grade de moldes. E também tem o passo a passo de como vocês fazem aquela montagem daquela peça. Tá? Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!